Olá, meu nome é Bruno Massara, estou aqui acompanhado pelo Leonardo Valbão e a gente vai apresentar o trabalho intitulado A Fabricação por Impressão 3D de Estruturas Sólidas Celulares e o seu uso na arquitetura. É uma pesquisa que associa o projeto e fabricação digital com o objetivo de reduzir desperdícios, melhorar a performance de objetos construídos, otimizar, customizar e adaptar melhor o processo de fabricação ao contexto. Ela combina e associa morfologias complexas com a fabricação e também combina o potencial dessas estruturas sólidas celulares com o potencial da precisão da fabricação digital e a importância da modelagem generativa para a experimentação da forma. Os problemas e desafios da pesquisa foram elaborar inteligências de projeto específicas para a criação, desenvolvimento e configuração das estruturas sólidas celulares, avaliar os condicionantes para uma obtenção das melhores soluções para impressão 3D sem suporte, visando reduzir perdas de materiais, compreender o comportamento estrutural das estruturas anisotrópicas dos sólidos celulares e estudar aplicações de estruturas sólidas celulares em escala arquitetônica. Pode passar? A partir disso, ficaram firmados os objetivos de realizar um levantamento bibliográfico amplo sobre as possíveis relações dos sólidos celulares com os processos de impressão 3D, desenvolver inteligências de projeto específicas para a geração de estruturas celulares com o uso da modelagem paramétrica generativa e avaliar a potencialidade dos arranjos celulares na arquitetura. A conceituação está bastante descrita e desenvolvida no artigo, mas basicamente o que a gente pode destacar é o conceito de sólidos celulares, né, que é uma composição morfológica complexa, reticulada e porosa, pode ter origens naturais ou artificiais, cujas características mais importantes são a baixa densidade relativa e a sua topologia, ou seja, a sua organização morfológica. Para explorar os sólidos celulares, desenvolvemos dois padrões de organização morfológica, o diagrid por tesselação e as células de Voronoi por poliedros convexos. A impressão 3D teve papel determinante no condicionamento do projeto, a ideia de usar o mínimo de material, usar questões exclusivas do processo de impressão 3D, sua unicidade, explorar as múltiplas versões possíveis de serem desenvolvidas, a disponibilidade de redes de informação digital sobre a impressão 3D e o processo em si utilizado de deposição de camadas fundidas, no caso o PLA. O primeiro tipo de sólido celular que foi estudado foi o padrão Diagrid, que ele é concebido a partir da triangulação geométrica que gera uma alta estabilidade estrutural e uma baixa de quantidade de material para ser produzido. O princípio se baseou na biomimética, então as inspirações em padrões triangulares encontrados nos dentículos placoidérmicos dos tubarões, e as premissas iniciais eram o uso desse sólido celular nos sistemas de vedação das peles arquitetônicas, com uma funcionalidade de permeabilidade tanto de iluminação quanto ventilação e uso estrutural. E também uma proporção triangulares com inclinações máximas de 45 graus para evitar muitas perdas de material no seu processo de fabricação. Pode passar? A partir disso, foi desenvolvido um código paramétrico, então foi criado um prisma de base quadrangular e dos seus intermédios saíram aletas triangulares. Isso foi duplicado e espelhado na parte de cima, e depois isso foi replicado para criar uma espécie de vedação. Quando a gente tem isso, a gente tem uma estrutura de célula aberta, uma tipologia dos sólidos celulares. Após isso, vai ser melhor visto na próxima slide, foram feitos testes de fabricação por impressão 3D para fazer diversas avaliações sobre essa sobreposição de camadas, as arestas inclinadas, explorar diferentes espessuras, testar a resistência, peso e a fabricação. E nisso a gente tem um sólido celular com uma regularidade morfológica, com maior nível de controle no processo de fabricação. Pode passar? Aqui tem algumas imagens da impressão 3D do sólido celular a partir do padrão Diagrid. Pode passar. E algumas fotomontagens da sua utilização na arquitetura, tanto como uma espécie de vedação, como um uso estrutural e até mesmo uma coisa mais futurística voltada para ilhas flutuantes.
E foi feito outros testes também do padrão de Grid, utilizando o plugin Scan and Solve para o Rhinoceros, que faz uma análise de desempenho da estrutura celular sobre a aplicação de forças de tensão e compressão, como pode ser visto nas figuras ao lado. Os resultados das cores, eles demonstram a intensidade de deflexão, que é a deformação da geometria. As áreas azuis e verdes têm menor deflexão e o vermelho e o amarelo têm maior deflexão. Tanto o sólido separado quanto as células separadas, quanto elas em conjunto, esse padrão de deflexão do modelo ele se apresenta muito similar. Vou comentar um pouco sobre o procedimento do padrão Voronoi, foi um padrão adicional realizado pelo pesquisador Igor Steiner. Ele é gerado em 3D a partir de uma geração de pontos em uma caixa tridimensional. Esses pontos geram células que são decompostas e retiradas apenas as suas arestas, gerando essa imagem do passo 4. A partir da criação dessa estrutura aramada, foi feita uma análise do potencial de impressão 3D dessa estrutura, embora foi identificado alguns problemas na excessiva horizontalidade de algumas barras que gerariam necessariamente uma demanda por uma construção com suportes, o que era uma demanda indesejada. Então, para evitar a criação de suportes e para neutralizar um pouco esse ângulo horizontal muito acentuado das barras, de algumas delas, foi usado o plugin Weaverbird, cuja função é suavizar e atenuar os encontros entre as arestas e, com isso, melhorar a performance da parte de impressão. Aqui a gente vê umas imagens dos sólidos que foram impressos, alguns detalhes de decaimento podem ser visíveis justamente em áreas onde a inclinação era a maior, então foi identificado esses decaimentos pontuais. Apesar disso, na impressora CubPro foi possível identificar uma qualidade de impressão muito boa, peças muito esbeltas, embora o excesso de esbeltez em alguns momentos levou ao rompimento de alguns pontos dessa peça. Então, há ainda algumas restrições em termos da geração desse sólido celular, principalmente no que diz respeito à sua caixa original, da qual ele surge. Aqui foram feitos estudos de aplicação de projetos usando essa linguagem dos sólidos celulares por meio do Voronoi em estruturas, monumentos, em projetos de arquitetura, elementos arquitetônicos desenvolvidos em alguns workshops com estudantes de arquitetura que foram apresentados a esse modelo e puderam imaginar possibilidades de uso, né? Em termos gerais, então, o Diagrid ele oferece maior controle dos condicionantes, ao contrário do Voronoi, que ele tem uma certa indeterminação na sua forma de divisão, né, das células, né? A gente poderia dizer que o Diagrid é uma modelagem explícita, em que as peças são diretamente modeladas, então o Voronoi é uma modelagem implícita que fica a cargo de uma espécie de aleatoriedade na organização interna. Há mais liberdade do Diagrid e um pouco menos no caso do Voronoi, porque os algoritmos precisam ser regulados com maior frequência. É um padrão mais linear no lado do Diagrid, né, para a solução dos problemas, e no caso do Voronoi há uma avaliação feita por correções pontuais de problemas. No geral, ambos são viáveis para processos de impressão 3D, e a duração para peças em torno de 10 a 12 centímetros de altura é em torno de 2 horas. Para finalizar, a pesquisa se demonstrou não ser apenas viável, mas também recomendado que a produção de morfologias complexas, como os sólidos celulares, ocorra por meio da associação da parametria e da fabricação digital. As inteligências projetuais possuem um potencial de desenvolvimento em escalas maiores da arquitetura, em função da ampliação do peso das camadas de material e técnicas de impressão a frio.
Há indícios que a ampliação de escala mantém a utilização de material restrito ao necessário, sem resíduo e desperdício, que era um objetivo inicial, e a lógica de programação e metodologia ela pode ser reutilizada e aprimorada em projetos futuros da impressão de sólidos celulares. A gente gostaria de agradecer inicialmente à Universidade Federal do Espírito Santo, representada pela sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo, ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, à FAPES pelo apoio financeiro à pesquisa e aos todos os pesquisadores participantes do grupo de pesquisa Conexão VIX. Convido a todos toda a audiência, né, que leiam o nosso artigo, que entrem em contato, façam perguntas. Deixamos aqui o agradecimento à comissão de organização, parabenizando pela organização atípica desse evento, mas celebrando essa proximidade, nem que seja virtual, entre todos nós. Então, um abraço a todos e até a próxima.